Vamos conhecer um pouco sobre as cartas de Paulo. Primeira, Romanos fala sobre a justificação de Deus, retrata o evangelho desde a condenação até a justificação, santificação e glorificação, como está do capítulo 1 ao capítulo de número 8. Também ele apresenta o plano de Deus para os judeus, os gentios, como está do capítulo 9 ao capítulo 11, e traz exortações práticas aos cristãos, como está do capítulo 12 ao capítulo 16. Essa é uma breve análise aí da carta de Paulo aos Romanos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele trata sobre a correção do modo de vida carnal, corrige os problemas de facções, da imoralidade, processos judiciais e abusos na ceia do Senhor. Do capítulo 1 ao capítulo 6, ele vai responder às questões acerca do casamento, de carnes oferecidas a ídolos, do culto público e da ressurreição, do capítulo 7 ao capítulo 16. Pouco do resumo da primeira carta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo defende o seu ministério, defende o caráter, o chamado, as credenciais de Paulo como apóstolo. A maioria havia se arrependido de sua rebelião contra ele, mas ainda havia uma minoria impenitente. Nós vamos observar também a carta aos Gálatas. Paulo fala sobre a liberdade da lei. Ele refuta o erro do legalismo que havia seduzido as igrejas da Galácia. Demonstra a superioridade da graça em relação à lei. Engrandece a vida de liberdade em contrastes com o legalismo e a licenciosidade. Vamos observar também a carta de Paulo aos Efésios. Ele fala sobre a edificação do corpo de Cristo, exalta a posição do cristão em Cristo, como está no capítulo 1 ao capítulo 3, e exorta os seus leitores a manter o desenvolvimento espiritual baseado em sua riqueza espiritual, do capítulo 4 ao capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Filipenses, ele fala sobre o viver é Cristo. Paulo dá as últimas notícias sobre o seu encarceramento e insta os seus leitores a viverem em união, humildade e piedade. Também vemos na carta de Paulo aos Colossenses, ele fala sobre a preeminência de Cristo. Mostra a preeminência de Cristo na criação, na redenção e nos relacionamentos da vida. Em Cristo, o salvo tem plenitude e não precisa de mais nada. Também vemos na carta de Paulo ao 1 Tessalonicenses, ele fala sobre a santidade à luz da volta de Cristo. Paulo elogia os Tessalonicenses por sua fé e lembra-os de suas motivações, preocupações em relação a eles. Exorta-os a ter uma vida pura e ensina-os acerca da vinda do Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele traz esclarecimentos sobre o dia do Senhor. Paulo corrige conclusões equivocadas acerca do dia do Senhor. Explica o que deve anteceder esse grande acontecimento e exorta os seus leitores a permanecerem diligentemente. Esse conteúdo agregou algum conhecimento, algum valor a você? Então deixa o teu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém esse vídeo. Deus abençoe.